Que Brasil o novo presidente vai herdar? Eu sou a Natália Passarinho, da BBC News Brasil, aqui em Londres, e hoje eu vou detalhar qual vai ser essa herança em 5 áreas fundamentais e mostrar como o Brasil se compara em indicadores internacionais. Vamos começar com economia. No começo do segundo mandato do governo Dilma Rousseff, o Brasil parou de crescer. Em 2015 e em 2016, o Produto Interno Bruto, que é basicamente o tamanho da nossa economia, diminuiu 3,5%. No ano passado, a economia saiu da recessão, mas cresceu só 1%. Sem contar com a Venezuela, que está passando por uma crise gravíssima, o nosso é o pior resultado de toda a América do Sul. Esse ano, a previsão do FMI é que o Brasil cresça 1,4%, ou seja, o ritmo de recuperação é muito lento. E outros indicadores econômicos também preocupam, como o rombo nas contas públicas. Por vários anos, o Brasil conseguiu fechar as contas no azul e cumprir metas de superávit primário. Isso quer dizer que conseguia, inclusive, economizar para pagar juros da dívida. Mas a partir de 2014, isso começou a mudar. No ano passado, o déficit nas contas públicas, que inclui governo federal, estados e municípios, alcançou 110,5 bilhões. Esse ano, a previsão é de um rombo de mais de 161 bilhões. Para cobrir isso, mais dívidas. Ou seja, resolver essa equação vai ser uma das tarefas do próximo presidente. Outro indicador econômico que ainda preocupa é a taxa de desemprego. De 2010 a 2014, a taxa de desemprego se manteve baixa. Chegamos, inclusive, ao chamado pleno emprego. Mas de 2014 para cá, o percentual praticamente dobrou. No ano passado, a taxa de desemprego do Brasil, de 11,8%, foi a pior de toda a América Latina, atrás apenas do Haiti, com 14%. Entre jovens brasileiros de 18 e 24 anos, o percentual de desempregados alcança 26%. São quase 13 milhões de pessoas procurando trabalho. Os especialistas dizem que a informalidade tem aumentado, assim como o grupo dos chamados desalentados, que são as pessoas que acabaram desistindo de procurar emprego por acharem que não existem oportunidades. Como a taxa mede a procura por emprego, quando a pessoa desiste, pode dar a aparência equivocada de que a situação melhorou. Por outro lado, a inflação do Brasil está dentro daquela antiga meta de 4,5% abandonada no segundo governo Dilma. Segundo o último relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, a inflação deve alcançar 4,43% esse ano. Ou seja, fica agora o desafio para o novo governo de equilibrar as contas públicas, gerar emprego e, ao mesmo tempo, crescimento econômico para o Brasil. E isso sem gerar inflação. Tá tranquilo, né? O lado bom é que a taxa básica de juros, não a que o banco cobra de mim e de você, que essa continua lá no alto. Bom, mas a taxa Selic está entre as mais baixas da nossa história, hoje em 6,5%. O próximo tópico, saúde. Os investimentos em saúde diminuíram nos últimos 3 anos. Em 2018, o país gastou 3,6% do PIB nesse setor. Vamos comparar com o resto do mundo para ficar mais claro. O Brasil gasta por pessoa em saúde um pouco mais que o México e a Colômbia, mas em nível global não está nada bem. Gasta um pouco mais que a metade que Portugal investe por habitante. O Reino Unido gasta 3 vezes mais por habitante. E olha a distância para o primeiro colocado. Os Estados Unidos gastam quase 7 vezes mais que o Brasil per capita em saúde. Qual o efeito disso? Você já viu gente em maca e cadeira de roda nos corredores dos hospitais? Pois é, para você ter uma ideia, nos últimos 8 anos, de 2010 a 2018, a rede pública de saúde perdeu 34 mil leitos de internação. Segundo o Ministério da Saúde, isso significa 12 leitos hospitalares fechados a cada dia por falta de dinheiro para manter. Inacreditável, né? Agora, educação. Bom, é um consenso internacional que se um país quer se desenvolver, é essencial investir muito e bem em educação. Em 2018 foram cortadas 200 mil bolsas de pesquisa do CAPES, que financiava estudantes de pós-graduação. Mas é no ensino médio e básico que está o maior problema, segundo os especialistas. O novo governo vai herdar um país com mais jovens na escola e uma população com uma média maior de anos de escolaridade. O problema é a qualidade desse ensino. Em 2015, o Brasil teve a pior nota da América do Sul no teste de matemática do PISA, que é o principal exame internacional para medir a qualidade da educação em todo o mundo.
Aliás, na América Latina como um todo, o Brasil só foi melhor que a República Dominicana. Olha, Chile, Argentina e Uruguai, por exemplo, se saíram bem melhores que a gente. E mais, dentre as 70 nações que fizeram as provas de ciência, matemática e leitura do PISA, o Brasil aparece lá embaixo entre os 10 países com os piores resultados. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu entrevistei o diretor de educação da OCDE, que foi quem criou o PISA, o Andreas Schleicher, é que a situação do Brasil não é muito melhor nas escolas particulares. Ele disse, por exemplo, que os 10% mais ricos do Brasil vão tão bem nas provas que os 10% mais pobres do Vietnã. Segurança pública. Nunca se matou tanto no Brasil. No ano passado, foram 63.880 homicídios, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública. Esse ranking de 2016 da ONU mostra uma comparação do Brasil com outros países da América Latina. A gente aparece como o terceiro país da América do Sul com mais mortes violentas por 100 mil habitantes. São 31 homicídios em cada grupo de 100 mil pessoas. A gente só tá melhor que Colômbia e Venezuela. Os dois países mais seguros do mundo são Luxemburgo e Singapura, com 0,2 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Não é à toa que violência foi um dos temas centrais da campanha para presidente da República. Último tópico, corrupção. Esse é para muita gente um dos principais problemas do Brasil porque acaba afetando a eficiência de todos os itens que a gente citou antes. Se dinheiro público é desviado, sobra menos para saúde, educação e por aí vai. Bom, é difícil medir o quão corrupto é um país, mas os vários escândalos de corrupção que a gente acompanha no noticiário dão uma pista de como é o nosso. Em 2017, o Brasil caiu 17 posições no ranking do Índice de Percepção da Corrupção, que mede o quanto a população encara o próprio país como corrupto. Ou seja, aumentou a percepção entre a população brasileira de que existe muita corrupção no Brasil. Aí fica aquela disputa, sempre foi corrupto ou aparece mais agora porque as investigações estão acontecendo? O desafio do próximo presidente vai ser resolver não a pergunta, mas sim o problema. Nosso país aparece na posição 96 numa lista de 180 países, do menos corrupto para o mais corrupto. É visto como mais corrupto, por exemplo, que o Timor-Leste, Senegal e Marrocos, entre outros. Considerando todos esses pontos, não é exatamente a herança que alguém gostaria de receber. Mas o Brasil já esteve em situação bem difícil no passado e melhorou em vários pontos. Só lembrar, por exemplo, da hiperinflação e da taxa de analfabetismo de 25% nos anos 80. Ou seja, o desafio é grande, mas é possível e depende de política pública e de investir de forma inteligente. Gostou do vídeo? Compartilhe e se inscreva no nosso canal da BBC News Brasil no YouTube.